Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes e que nos acompanham a partir de casa ou dos seus escritórios, portanto, por via virtual. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença aqui. Como sabem, nós estamos a fazer esta ação de formação para explicar aos nossos colegas como é que vai funcionar a nova tabela de honorários. Que, como sabemos, não é de facto a tabela de honorários que preconizou este Conselho Geral, tem algumas coisas que não deveriam estar aqui e que já foram perfeitamente identificadas e devidamente comunicadas, porque não fazem sentido e vamos continuar a bater-nos para que sejam alteradas antes até da entrada em vigor desta portaria. No entanto, vamos aqui explicar aos prezados colegas e às prezadas colegas por que razão é que este Conselho Geral continua a dizer que esta tabela, pese embora todas as circunstâncias que existem, é melhor do que a anterior. Resolve problemas, desde logo, que há muito careciam de resposta e que a Ordem dos Advogados vinha tentando contornar estas realidades. Uma delas, e desde logo, tem a ver com a consulta prévia. Portanto, há muitos e muitos anos que todos na Ordem dos Advogados pugnam por esta alteração de paradigma, para permitir controlar que tipo de ações é que são colocadas e se têm ou não têm fundamento, antes de andarmos todos a perder tempo e a colocar o sistema em funcionamento por coisas que não têm claramente viabilidade. E, portanto, esta consulta prévia representa por si só um enorme acréscimo nos honorários. É preciso não esquecer que o valor de uma consulta estava tabelado em 25,5 € e que passámos a ter um valor de 48 € por consulta. Depois, daqui a pouco, aqui o Dr. Nunes já explicará como é que vai funcionar esta consulta, como é que nós enquadramos o número de consultas que se prevêem, portanto, no mínimo serão aquelas, mas ainda poderão ser mais. Temos também outras coisas que estão já previstas e que também eram exigências de há muito feitas pela Ordem dos Advogados, como, por exemplo, a substituição de advogados nos processos, portanto, quando existem pedidos de escusa, quando existem pedidos de dispensa de patrocínio ou quando existem pedidos de substituição feitos pelo próprio beneficiário, portanto, havia que resolver este enorme problema, que obrigava os colegas e as colegas a fazerem entre si a divisão dos seus honorários, muitas vezes tornando-se completamente impossível e inviabilizando quase sempre a possibilidade de que cada um recebesse aquilo que era seu por direito pelo trabalho já até aí prestado. Portanto, regizámos uma nova solução, que também vai significar um acréscimo naturalmente na remuneração existente, porque vai ser feita nos mesmos termos que agora é para a constituição de mandatário, portanto, uma situação sem intervenção, com intervenção e a requerimento, nos exatos termos, e o Sr. Dr. Nuno também já explicará isso, mas este é também um problema que vai evitar a partilha de honorários, a questão das declarações de rendimentos individuais de cada um, e essa confusão vai deixar de existir. Uma outra coisa nova que até aqui não estava prevista, pese embora estivesse prevista, nunca na realidade foi aplicada, que tem a ver com a resolução extrajudicial do litígio. Portanto, finalmente vamos ter as ferramentas adequadas a permitir que o advogado possa fazer aquilo que lhe compete, que é fazer uma prévia tentativa de negociação para resolver o diferente fora das vias judiciais, e se o fizer será premiado com isso. Estas são apenas 3 das coisas novas que vamos trazer para a tabela. Para além disto, há atos novos e há circunstâncias que são novas, naturalmente. Há a identificação de vários processos que vão deixar de estar naquele marasmo que eram as outras intervenções de patrono oficioso e que vão passar a estar nos respectivos locais onde devem estar. Portanto, evoluiu muito, esta tabela tem mais de 20 anos, e evoluiu muito o processo civil, o processo administrativo e também o processo penal, e portanto tivemos que adaptar a tabela àquilo que são as realidades atuais e factuais, e por isso é necessário explicar aos colegas este novo paradigma, o que é que está aqui em causa, que sessões é que vamos começar a ter pagas, que até aqui não eram, que acréscimo é que isso vai representar, e portanto, no fundo, a explicação desta tabela é isso mesmo, é para que os senhores doutores e as senhoras doutoras compreendam o que é que está aqui em causa e porque é que esta tabela
significa, como nós dizemos, um acréscimo de cerca de 7,5 milhões de euros. Não é um acréscimo orçamental, como se diz, não, é um impacto real que pode até ser superior a este que estamos aqui a dizer, tendo em conta aquilo que é o novo paradigma de realização de diligências do acesso ao direito, que nós entendemos que vai não só beneficiar os senhores advogados e as senhoras advogadas, mas vai também beneficiar os beneficiários e beneficiárias do acesso ao direito, uma vez que vão ter à disposição mais atos e mais processos que até aqui não faziam parte do acesso ao direito. Como sabem, isto é realmente um ponto de honra para este Conselho Geral, que entende que este serviço tem que ser um serviço universal e que tem que ser disponibilizado a todos os cidadãos e cidadãs deste país, porque é um direito constitucional que lhes assiste e, portanto, considera também a Ordem dos Advogados que há aqui uma evolução muito positiva na forma que nós temos de servir os cidadãos e as cidadãs e que também por essa via naturalmente vai haver um incremento. Eu não vou alongar mais, queria apenas e mais uma vez reiterar e agradecer a vossa presença aqui e vamos de imediato passar a palavra a quem sabe explicar e a quem esteve sempre dentro das negociações, que foi o doutor Nuno Ricardo Martins, nosso legal tesourário, e o doutor Ricardo Sardo, que aqui está também ao meu lado e que vai esclarecer dentro das dúvidas também que forem colocadas, fazer uma exposição e esclarecendo também as vossas dúvidas, tudo aquilo que se passou ao longo desta negociação. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Doutor Nuno, por favor. Muito boa tarde a todos os colegas, quer os que estão aqui presentes, quer os que estão a acompanhar esta conferência online. E antes de passar à minha apresentação do impacto financeiro da tabela, com casos práticos, não posso deixar de fazer aqui uma breve introdução. Dizer que, e de uma forma o mais taxativa possível, que esta tabela não é a tabela do Conselho Geral. Esta tabela é a tabela do Ministério da Justiça. No entanto, esta tabela é fruto do trabalho deste Conselho Geral, é fruto da insistência deste Conselho Geral, é fruto das reuniões deste Conselho Geral, quer com os grupos parlamentares, quer com o Ministério da Justiça. Só avançamos nisto porque trabalhamos junto destas entidades para, de uma vez por todas, termos uma nova tabela no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Este trabalho também só foi conseguido com o auxílio da advocacia. A advocacia esteve ao nosso lado, e esteve ao nosso lado em momentos cruciais, como foi o momento do protesto. Dizer que não fomos nós que decidimos que a tabela deveria ser apresentada neste momento eleitoral. Não fomos nós que decidimos que eram 7 milhões, no entanto, confirmamos que efetivamente o valor que está inserido em termos de orçamento são 7 milhões e o impacto financeiro que vos vou apresentar até vai além desses 7 milhões. E, portanto, também não fomos nós que decidimos apresentar a tabela neste momento eleitoral. Esta decisão foi do Ministério da Justiça e, na minha perspectiva puramente pessoal, não deixa de ser inocente apresentar neste momento, ultrapassando aquilo que foi sempre uma linha vermelha deste Conselho Geral, que era nenhum processo deveria baixar. O ponto de partida para toda a atualização teria que ser sempre os valores atuais dos processos e daí para cima. Infelizmente não foi isso que veio a suceder. Dizer que este trabalho não começou com este governo, começou com o governo anterior, na legislatura anterior. Trabalhámos junto com a senhora Ministra da Justiça anterior, com as entidades envolvidas de GAGIP, de Instituição Financeira, DGPJ e o Ministério da Justiça. Houve negociações, houve propostas, contrapropostas, houve análise de impacto financeiro e houve algum acordo quanto àquilo que seria o corpo da tabela. Infelizmente, quando todo este trabalho estava a decorrer e estávamos num bom caminho, houve aquilo que os colegas sabem, houve a queda do governo, queda essa, como compreendem, nos trouxe vários problemas e tivemos que iniciar novamente todo o processo. O processo iniciou-se exatamente da mesma forma como o processo anterior, primeiro iniciativa junto dos grupos parlamentares e depois iniciativa junto da senhora Ministra da Justiça. Na reunião que tivemos com a senhora Ministra da Justiça, onde apresentámos o nosso caderno de encargos, evidentemente a tabela fazia parte desse caderno de encargos e a senhora bastonária, e muito bem, disse que teria que haver um timing preciso para que houvesse uma atualização de tabela e que não poderíamos passar mais um ano, ou seja, os tais 20 anos sem atualização. E para isso impusemos esse timing e, portanto, a nossa perspectiva é que a tabela fosse atualizada até ao momento em que, ou seja, não se deixasse que a tabela fizesse os tais 20 anos. Reunimos com os grupos parlamentares, reunimos com a senhora Ministra da Justiça, a Ministra da Justiça passa o trabalho para a senhora Secretária de Estado Adjunta, aceitou que efetivamente teria que haver um compromisso para a atualização da tabela, aliás, posição que era igual à
teria que ser igual à que o grupo parlamentar do PSD teve quando estava na oposição e, portanto, conseguimos que efetivamente houvesse essa concordância. A concordância, os trabalhos passaram para a senhora Secretária de Estado Adjunta, fizemos várias reuniões, nas primeiras reuniões a senhora Secretária de Estado disse que não tinha o dossiê, que não, o governo anterior não tinha deixado qualquer dossiê com esta matéria, fizemos chegar tudo o que tinha sido negociado com o governo anterior à senhora Secretária de Estado, arrancaram os trabalhos. A determinado momento percebemos que a senhora Secretária de Estado Adjunta não queria fazer com que estes trabalhos decorressem da mesma forma que decorreram com o governo anterior, ou seja, quis criar um grupo de trabalho autónomo com as entidades do próprio Estado, que incluíam a Direção-Geral de Política da Justiça, o Instituto de Gestão Financeira, a DGPJ, GAS, no sentido de eles próprios trabalharem aquilo que era um conjunto de dados que estava definido que deviam estar na nova tabela e também verificarem o impacto financeiro. E a Ordem dos Advogados iria acompanhar este trabalho com reuniões de negociação paralelas aos trabalhos que estavam a ser efetuados pelo próprio grupo de trabalho. Foi assim que foi, não foi com a nossa concordância. Aliás, nós percebemos a determinado momento que estávamos ali num certo impasse e é quando nós percebemos que estamos perante esse impasse que avançamos com a situação que os colegas conhecem, que é invectivar a senhora Ministra da Justiça a dizer, não senhora, a senhora Ministra da Justiça tem que colocar, até porque se aproximava a apresentação do Orçamento de Estado, a senhora Ministra da Justiça tem que colocar no Orçamento de Estado uma verba para a atualização da tabela. Se não o fizer, a advocacia vai ter que reagir, como é óbvio e evidente. Infelizmente a senhora Ministra da Justiça não o fez de imediato e como não o fez a advocacia reagiu e daí o Conselho Geral ter de alguma forma invectivado os colegas a protestar. E esse protesto acabou por ter um impacto significativo e portanto eu acho que só conseguimos ter esta verba dos 7 milhões incluídas no Orçamento de Estado, por um lado, porque nós nunca baixámos os braços e tentámos por todas as vias sempre que essa verba estivesse no Orçamento de Estado, e por outro, porque a advocacia se colocou ao nosso lado. Infelizmente, dizer que não foi toda a advocacia, houve alguma advocacia, alguma dela com cargos institucionais, alguns advogados com cargos institucionais, alguns advogados que até são candidatos nestas eleições, que infelizmente não se colocaram ao lado da advocacia nesse momento esse que foi crucial e que determinante para que houvesse uma inserção de uma verba, que neste caso foram 7 milhões, mas poderiam ter sido mais, dependia da força que a advocacia demonstrasse e a força que demonstramos foi uma força que infelizmente não foi de unanimidade o que deveria ser num assunto como este. Houve alguns colegas que infelizmente não se colocaram ao lado do Conselho Geral e ao lado dos seus colegas que estavam a protestar. Dizer que as reuniões com o grupo de trabalho que nós fizemos, que foram várias, com os serviços da ordem presentes, quer do apoio judiciário, quer do departamento jurídico, quer elementos do Conselho Geral, várias reuniões de trabalho, vários contributos escritos e sempre com as linhas vermelhas que eu vos referi há pouco, sendo que uma delas era exatamente a questão de não haver nenhum processo que baixasse o nível de remuneração. Traçámos objetivos, já tínhamos traçado com o governo anterior, os objetivos passavam pelo aumento global, evidentemente, aumento esse que nós entendíamos que o mínimo eram uns 20 milhões, além disso, entendíamos que era o momento de ter uma consulta prévia. Nós não temos uma consulta prévia até este momento e a nova tabela vem prever uma consulta prévia. Isso era uma reivindicação antiga da advocacia e nós colocámos isso como uma reivindicação no sentido de que devia estar na nova tabela. Consulta prévia é essa que deveria prever a resolução extrajudicial de litígio, resolução esta que tem que ser obrigatoriamente remunerada, coisa que não é, e portanto isso era um dos pontos, um dos nossos objetivos e um dos pontos prévios para a negociação. Evidentemente também colocámos como pagamento de todas as sessões, nós entendíamos que o ponto de haver 2 sessões de inquérito, 2 sessões de instrução e 2 sessões de julgamento em que os advogados não recebem qualquer remuneração é inaceitável. E perante isso dissemos que também isto tinha que ser revertido e tinham que ser pagas todas as sessões, até porque era injusto um advogado que faça 3 sessões de julgamento receber uma sessão extra e um advogado que faça 2 de inquérito, 2 de instrução e 2 de julgamento não receber nenhuma sessão extra. Portanto, além disso, também colocámos outro ponto crucial, que era uma questão também antiga, que é a questão da substituição de patronos, quando o senhor advogado, por exemplo, pede escusa, não tem como pedir os honorários, tem que fazer o acordo com o seu colega e muitas vezes desistia-se até desta remuneração e, portanto, nós colocámos isso também como um ponto de negociação e ponto crucial para a nova tabela. Não conseguimos que houvesse um consenso junto do grupo de trabalho
quanto a vários aumentos que nós pretendíamos que fossem em todos os processos e não apenas em alguns. No entanto, conseguimos consenso em algumas matérias. Uma das matérias, por exemplo, é a questão da própria consulta prévia, como já referi, que está prevista atualmente, ou seja, todas as ações a propor vão passar primeiro por uma consulta prévia, para verificar a viabilidade da pretensão. Conseguimos consenso no aumento dessa consulta prévia. A consulta jurídica deixa de ter o valor dos 25 euros e passa para 48 euros, quase o dobro do que é atualmente, o que é um valor importante e significativo, pensando até porque todas as ações a propor vão ter obrigatoriamente esta consulta prévia, e sem esquecer que essa consulta prévia, como referi, irá dar lugar eventualmente a uma resolução também extrajudicial remunerada com 5 unidades de referência. Conseguimos o tal pagamento autónomo nas substituições de patrono, conseguimos um aumento considerável no número de processos como por exemplo os processos laborais, que eram reconhecidos como processos que estavam muito mal remunerados, e conseguimos um aumento também nos processos onde há mais intervenção dos senhores advogados. O maior número de intervenções, evidentemente, não está na família, ao contrário do que se diz, está sim no processo penal, como compreendem, porque a atuação do advogado é por imperativo constitucional e, portanto, a maioria das nomeações estão no processo penal, processos comuns, singulares, processos coletivos, processos sumários, processos sumaríssimos e processos abreviados. É aqui que está o core das intervenções dos senhores advogados. E nestes nós conseguimos um aumento global em todos eles, conseguimos um aumento também nos processos cíveis onde há maior intervenção dos senhores advogados, e alguns deles com um aumento também considerável, um aumento nas ações especiais não previstas na tabela. Estas ações especiais não previstas na tabela cabem aqui, por exemplo, as ações de maior acompanhado. Estas ações, que existem um número muito grande de ações atualmente deste tipo de ações, são remuneradas com 8 unidades de referência, 213 euros, e passam para 18 unidades de referência, cerca de 504 euros, se não estou em erro, é mais do dobro e isto é significativo. Conseguimos um aumento nas execuções de estabelecimentos prisionais, passa de 80 para 112 euros, um aumento nas escalas presenciais sem intervenção, que também passam de 80 euros para 112 euros. Portanto, aqui conseguimos efetivamente consenso e conseguimos estes aumentos que são importantes. Quanto às sessões, aqui o consenso não foi total, nós entendíamos que as sessões deviam ser pagas como são atualmente, mas todas, como referi há pouco. Do lado de lá, entendiam que sim, poderiam aceitar isto, mas teria que ser um pagamento à hora. Porque diziam que não era justo, na perspectiva deles, que um advogado que fizesse uma leitura de sentença, por exemplo, de 15, 20 minutos, recebesse o mesmo valor por essa sessão que recebia um senhor advogado que estivesse 3 horas e meia, por exemplo, num comum coletivo. Portanto, esta foi a perspectiva deles, a nossa não era exatamente essa, porque percebíamos que isso poderia causar aqui um impacto significativo, quer do ponto de vista operacional, quer até do ponto de vista financeiro, mas essa era a perspectiva, foi essa que depois venceu, porque evidentemente esta tabela não foi efetuada pelo Conselho Geral nem pela Ordem dos Advogados, teve sim contributos e nós estivemos presentes na negociação, mas a tabela, a versão final, evidentemente é do Ministério da Justiça. Dizer o seguinte, quanto às horas, e para aqueles que dizem que não houve negociação, o valor hora inicialmente previsto na tabela, aliás, inicialmente não, sempre previsto na tabela, que consta de todos os documentos, o valor hora fechado por parte do Ministério da Justiça eram de 16 euros, o valor era 16 euros. E portanto, foi este valor que tivemos na última reunião do grupo de trabalho. Saímos dessa reunião, evidentemente, desagradados, porque o valor continuava a ser os 16 euros. No entanto, eu transmiti ao meu Conselho Geral e à senhora bastonária que não iria baixar os braços e ia usar todos os meios que estivessem à minha disposição para reverter estes 16 euros, porque achávamos nós que isto era completamente inaceitável. Fruto das boas relações que foram construídas no seio deste grupo de trabalho, que me permitia ter um contacto direto com quem estava a presidir os trabalhos, contacto esse que era por vezes quase diário de discussão de alguns pontos, e permitia-me ter esse contacto até fora de horas. Saímos dessa reunião cerca das 5 horas, não estou em erro, com 16 euros, com desagrado, como referi, e continuei a insistir junto da Presidente, quem presidia os trabalhos, no sentido de que este valor era inaceitável. Fruto dessa negociação eram cerca das 11 horas da noite, se não estou em erro, 11, 11h30, quando consegui que do lado de lá viesse uma resposta no sentido de que destes tais 22 euros que temos atualmente. Não era essa a nossa posição, no entanto, foi a negociar que se conseguiu passar de 16 euros
para 22 euros. E isto, evidentemente, quando estamos a falar de um valor hora, serem 16 ou 22 é efetivamente diferente e, portanto, não é o valor pretendido, mas é bastante diferente. Fechados os trabalhos, esta tabela passa, esta proposta que nós tínhamos conhecimento em alguns pontos passa para o Ministério da Justiça, passa para o Ministério das Finanças e nós deixamos de ter qualquer tipo de intervenção nessa fase, apesar de mantermos a posição de que havia linhas vermelhas que eram inultrapassáveis, como referi há pouco. Mas a ordem aí já não houve qualquer tipo de auscultação e depois quando chega a nós a versão da tabela é no dia em que nós fazemos chegar a tabela aos senhores advogados e portanto é falso que nós pudéssemos em momento anterior fazer chegar aos senhores advogados a versão da tabela, porque nós não tínhamos nenhuma versão da tabela anterior, haviam sim propostas e contrapropostas, discussões, e isto tudo em ambiente, como compreendem, fechado, como nos foi exigido desde o início, de que estas negociações não poderiam evidentemente vir cá para fora, porque muitas das coisas que foram ali faladas e discutidas, e algumas delas até fechadas, não vieram depois a fazer parte da própria tabela, como nos referi há pouco, a questão dos 16 euros e outras. Portanto, posto isto, apresentámos a tabela aos senhores advogados, e não posso deixar de salientar que efetivamente foi a primeira vez que conseguimos, e foi este Conselho Geral que conseguiu, que houvesse uma verba efetiva para a atualização da tabela no Orçamento de Estado. Nunca em 20 anos constou de qualquer Orçamento de Estado uma verba significativa de aumento de tabela. Nunca. A questão aqui está como é que se iria distribuir essa verba, e essa verba, na nossa perspectiva, não foi distribuída da melhor forma. Mas sim, há um aumento, e o aumento é superior a 7 milhões, a nível global, e isto foi a primeira vez que se conseguiu em 20 anos. Termino só a dizer que esta, como referi há pouco, não é a nossa tabela, é a tabela do Ministério da Justiça, mas sim é uma tabela fruto do nosso trabalho do Conselho Geral e fruto do trabalho da advocacia, e é um primeiro passo rumo a uma atualização que nós queremos que venha a ser uma verdadeira dignificação da profissão, coisa que ainda não é, mas esperemos que este seja o primeiro passo e que possamos reverter aquilo que não está bem e manter aquilo que está bem. Dizer que numa negociação, em qualquer que seja, não podemos pensar que o que pedimos será sempre o ganho total da causa. Ou seja, nós aqui tivemos um pedido que nós entendíamos que era o mínimo, que eram os tais 20 milhões, o que se conseguiu foram 7 milhões, mas não podíamos fechar as portas, não podíamos virar as costas aos 7 milhões, ou seja, aproveitar os 7 milhões e tentar reverter aquilo que está menos bem na tabela, que são os valores em que os processos vão baixar, mas não virando as costas aos 7 milhões é aquilo que vai aumentar. O que eu vos vou agora aqui apresentar é um rigoroso trabalho de análise financeira que foi efetuado junto dos serviços da Ordem dos Advogados, no acompanhamento dos trabalhos e das negociações que fizemos quer com este governo, quer com o governo anterior, e agora este trabalho de análise financeira é efetuado já com a versão final da tabela. O que é que era feito e o que é que foi efetuado neste trabalho de análise financeira? O trabalho que foi efetuado foi a aplicação da nova tabela a todos os processos registados no SINOA e pagos no ano 2023 e no ano 2024, para termos a consciência perfeita de quanto é que isto iria representar para a advocacia. Portanto, nós fizemos essa análise no decorrer dos trabalhos e fizemos-la agora, atualizámos-la agora para vos apresentar e para se percepcionar onde é que se vai ganhar e onde é que se vai perder. Dizer-vos que, aplicando esta tabela nova a 2023, a advocacia em 2023 teria ganho mais cerca de 11 milhões de euros do que o que ganhou. Aplicando aos processos de 2024, a advocacia, se tivesse esta tabela nova, iria ganhar mais cerca de 8 milhões do que o que ganhou. E, portanto, isto é o que eu vos vou apresentar com os números de todos os processos registados no SINOA, neste caso os de 2024, são cerca de 136 mil processos registados no SINOA por senhores advogados em 2024 e que são processos que foram pagos. Portanto, vamos passar então à apresentação detalhada destes 136 mil processos e do impacto financeiro da nova tabela nestes processos. Este primeiro gráfico que vos vou aqui apresentar é o gráfico que representa o tal impacto financeiro geral da nova tabela. O que é que nós fizemos? Nós pegámos em todas as sessões, em todos os processos de 2023 e de 2024 e simulámos se os mesmos tivessem a tabela nova, para percebermos se havia ganho ou havia perca. Isto foi o que foi feito.
Digo-vos desde já que se aplicássemos a nova tabela aos processos de 2024, a advocacia teria ganho mais 8.353.354,81 euros. O ganho não seriam os 7 milhões, que diz a senhora Ministra, seria mais, provavelmente por esta diferença dos 16 para os 22 euros hora, pode ser por aí, não sei, mas o certo é que o nosso impacto financeiro não dá 7 milhões, dá 8.323.354. Este é o impacto financeiro aplicando a tabela de honorários a todos os processos que foram pagos em 2024. E nós temos isto com todos os registros que foram feitos no SINOA por parte dos senhores advogados. Portanto, aplicando a tabela é este resultado que temos. Se aplicássemos a mesma tabela a 2023, em vez de 8.323, teríamos aqui um ganho de 11 milhões de euros. 11 milhões de euros. Portanto, quando nos dizem não, não há rigor, não, não vamos ganhar mais dinheiro, vamos. Posso não ganhar eu que só faço uma família menores. Eu, se fizer só família menores, provavelmente não ganhar mais dinheiro. Mas o impacto financeiro que aqui está é para o global. Porque eu também não podia ir negociar o processo do A, do B ou do C, muito menos os meus. Eu tive que negociar todos os processos. E evidentemente que eu tenho que olhar para o ponto de vista global e não aceitando as tais linhas vermelhas, como o Dr. Ricardo Sardo dizem muito bem, e que foram ultrapassadas pelo Ministério da Justiça. Mas de qualquer das formas, a análise que aqui está é global. O que é que nós analisámos? Nós analisámos os processos todos que estavam no SINOA de 2024 e os de 2023, mas a apresentação que vos trago aqui é só de 2024. No SINOA temos registados 136.946 processos pedidos e pagos no ano de 2024. Estes são todos os processos. Se vocês virem, se conseguirem ver aqui não é fácil, a distância não o permite, mas em casa certamente que o façam com mais facilidade. Neste gráfico temos aqui todos os 41 espécies de processos que representam 98,3% do total dos processos. Ou seja, nestas espécies que estão aqui, nestas 41 espécies, temos exatamente 134 mil processos da totalidade, 134.635 processos da totalidade dos 136. Portanto, o grosso do trabalho dos senhores advogados está aqui. Reparem o que é que está no topo, outras intervenções de patrono oficioso. O maior número de processos pedidos foram 33.722, foram outras intervenções de patrono oficioso. Em segundo lugar vem o quê? Processo de comum singular, competência de comum singular, processo penal de comum singular. Estes processos tiveram 28.696 processos registados no SINOA e pagos. E só depois é que vêm os processos especiais e outros de jurisdição de menores. Portanto, reparem, quando se diz que a família de menores é o maior número, não é de todo. O maior número está aqui no processo penal, só nesta espécie. Se eu juntar todos os outros processos, quer os coletivos, quer os abreviados, quer os sumários, quer os sumaríssimos, quer os inquéritos, e se juntar, quer as instruções, se eu juntar isso tudo, então vamos para um número muito superior. Portanto, não é o processo de família. Não quer dizer que a gente não dê relevância ao processo de família, porque sabemos que era um processo que tinha uma remuneração um pouco mais ajustada, apesar de também não ser o ideal, um pouco mais ajustada do que os outros, mas não é o processo de família o maior número de intervenções dos senhores advogados. Reparem que no outro lado, no fundo, aparece o processo declarativo, um processo ordinário com variação entre 148.639,11 e 399.000 euros, que só teve 132 processos. Só houveram 132 processos desta espécie. É o outro lado, faz contraponto com as outras intervenções. Passando para o slide seguinte, o slide seguinte apresenta os 10 mais negativos, e só são estes, os 10 processos que aqui estão: inventário, processo ordinário com variação de valores entre 24.000 e 49, processo penal PIC, com variação de 3.745.985, a intervenção ocasional ou deprecada, inventário, a ação executiva sem indução de oposição, inventário com valor de 49, insolvência, divórcio e processos especiais e outros de jurisdição de menores, nós aqui efetivamente vamos perder dinheiro. E temos que o dizer com clareza, vamos perder dinheiro nestes processos, temos que reverter isto, infelizmente. Mas depois, em contraponto, nestes processos nós temos cálculo correto de uma redução de valor no total dos processos pedidos em 2024 de 3.825.000 euros. Mas, por outro lado, só nos 10 mais positivos dos 41, ou seja, nos 10 mais, nós temos logo um ganho de 4.569.000. Ou seja, estes 10 em que perdemos são logo compensados com os 10 mais que vêm a seguir. Portanto, sim, a tabela é melhor, sim, vamos ganhar mais dinheiro em termos globais. Não há dúvida nenhuma disso, e aqui é uma análise dos 10 mais negativos e únicos em comparação com os 10 mais positivos dos 41 das espécies. Dizer que todos os que não estão aqui representados são um número de processos insignificante, inferiores aos 132.
Este gráfico que eu vos apresento aqui a seguir é um gráfico que corresponde àquilo que eu vos referi, em que tem aqui o Bordeaux cinzento. Este Bordeaux cinzento permite ver os processos Bordeaux são aqueles em que vamos ganhar e os processos cinzentos são aqueles em que vamos perder. E reparem que o Bordeaux ocupa a maioria do gráfico, eu diria que fica uma parte muito residual do gráfico com cinzento, que é a jurisdição de menores, o divórcio sem consentimento, a ação executiva sem dedução de oposição. Não entrou ainda aqui neste gráfico as insolvências, porquê? Porque já não tinha número de processos suficientes para entrar no gráfico com 20 espécies. Este gráfico só representa 20 espécies. Mas a seguir sim ainda tínhamos mais uma fatia cinzenta, pequena, com 2.000 e tal processos, não estou em erro, de insolvência que temos registados no SINO em 2024, que seria também uma fatia cinzenta. Mas mesmo assim não mudava o panorama deste gráfico, que é claramente Bordeaux, principalmente por causa dos processos penais que estão aqui representados. Passando ao gráfico seguinte e fazendo a comparação, que é a grande questão, efetivamente, que temos aqui, que é a questão do divórcio e separação de pessoas e bens com e sem julgamento e a jurisdição de menores, em comparação com os processos penais. Se vocês repararem, aqui tivemos um total destes processos todos de família e menores, temos um total de 17.311 processos registados no SINO em 2024. E nestes 17.311 nós tivemos um 13% de redução de valor. Mas por outro lado, nos processos penais que estão em baixo, em que tivemos 50.114 processos, nós tivemos um ganho nos honorários de 37%. Isto é significativo e é importante porque é aqui que está a intervenção da maioria dos advogados, é aqui que os advogados normalmente têm por imperativo constitucional que está presente e portanto isto é significativo. Passando a uma análise mais exaustiva dos processos de jurisdição de menores, aqui reparem, este gráfico representa o número de processos que houve de jurisdição de menores. Nós tivemos 14.328 processos de pedidos de pagamento em jurisdição de menores em 2024 e temos aqui efetivamente uma diminuição do valor de 31,4% no valor total pago e tivemos 2.812 divórcios sem consentimento. Portanto, é efetivamente também um número reduzido, o número de divórcios, em comparação com os números grandes que eu referi há pouco do processo penal, mas não deixa de ser significativa esta redução também dos divórcios sem consentimento, que foi escolhida pela senhora Ministra da Justiça. Passando para o outro lado são os processos, o top 2, aqueles em que nós vamos ganhar mais, são as outras intervenções de patronos oficiosos e os comuns singulares. O top 2 são as outras intervenções com 33.722 processos, ou seja, nós temos aqui um número muito grande de processos. Porquê? Porque as outras intervenções nós costumamos dizer que é a tal válvula de escape da tabela, onde cabe tudo aquilo que não está previsto na tabela. E cabe aqui o quê? Perguntam os colegas. E bem, cabem aqui os processos de inquérito que terminam na fase, os arquivamentos na fase de inquérito, e esses têm redução. É verdade. Mas, por outro lado, as nossas contas vieram demonstrar que outro tipo de processos têm uma subida muito gradual em comparação com o anterior. Por exemplo, os processos especiais não previstos na tabela. Os processos especiais não previstos na tabela caem aqui também nas outras intervenções. E eu dou-vos o exemplo, que foi aquele que nós conseguimos aqui detectar, que é o mais comum ser colocado aqui como processo especial não previsto na tabela, que é o processo maior acompanhado. Hoje em dia é um processo que existem imensos processos de maior acompanhado e esses processos são pagos com outras intervenções, 213 euros, é o que é pago atualmente, vão passar para 504 euros. É mais do dobro estes processos. E por isso é que temos este impacto aqui, porque a maioria dos processos que estão aqui previstos nas outras intervenções, porque nós sabemos exatamente quantos é que houve arquivamentos na fase de inquérito e são 40%, todo o restante do valor são os processos especiais não previstos na tabela, são os processos das conservatórias e são os processos de julgado de paz, com especial incidência neste processo que eu vos referi, do maior acompanhado. Também há ações de divisão de coisa comum e outros que eram pagos por 200 e poucos euros e passa para mais de 500 euros. Seguindo, este é o panorama que eu já vos apresentei há pouco, panorama é esse que tem os 80% dos pedidos, estão aqui 80% do global de todos os pedidos efetuados em 2024,
e é representativa a diferença do Bordeaux para o cinzento. Este aqui é a distribuição quantitativa de processos por pedidos de pagamento em 2024. Em 82% dos processos há um aumento do pagamento de honorários. Portanto, não esquecendo que perdemos, não aceitando que perdemos, não podemos deixar de dizer que ganhamos em 82% dos processos, e isso é importante e tem que ser salvado, e nós não podíamos sair daquelas negociações, não podíamos abandonar uma tabela em que nós íamos ganhar dinheiro na maioria dos processos. Não podíamos. Nós tínhamos que aproveitar tudo o que era de bom, mesmo que houvessem algumas coisas más que tivessem que ser revertidas no futuro. E ao contrário do que se quer aí dizer que a Ordem dos Advogados não sabe negociar, soube negociar até ao fim e tirou o maior ganho de causa possível, que eram os 7 milhões que estavam previstos no orçamento, sendo que aplicando às nossas contas não são 7, são 8 milhões e tal. Portanto, nós tirámos o maior ganho possível até à última hora, como vos referi há pouco. Passando para as sessões, outro ponto importante que eu vos referia no início da minha intervenção é a questão das sessões. Evidentemente que este foi um ponto essencial do início das conversações, de que tinham que ser pagas as sessões. Nunca pensámos no valor hora, nós, no entanto, do lado de lá houve sempre uma insistência do valor hora e é o valor hora que temos. Mas para se perceber o impacto desta nossa exigência inicial, tem este gráfico que eu vos vou aqui apresentar a seguir, que demonstra a importância desta nossa, que provavelmente a maioria dos colegas e a maioria das pessoas nem tem noção do impacto que isto tinha, nós sabíamos o que iria ter. As sessões serem pagas todas têm esta diferença que vocês veem aqui. Em 2024 houve um total de sessões registadas no Sinoa de 194.542 sessões. Isto foram as sessões registadas no Sinoa. Sabem quantas é que foram pagas? Mas foram pagas só 47.485. Reparem que ficaram 147.057 sessões por pagarem, que os senhores advogados estiveram presentes, estiveram a trabalhar e não receberam um euro. Podem dizer que a hora é pouco, mas entre receber nada e passar a receber alguma coisa, parece-me que é uma diferença substancial. Aplicando o valor da tabela, da hora, às sessões registadas no Sinoa em 2024, os advogados, em vez de receberem os 3.807.822 que receberam em 2024, teriam recebido 7.489.867. Reparem nesta diferença que temos apenas com a questão das sessões. Isto é importante e isto tem impacto significativo na tabela e naquilo que os advogados vão receber no próximo ano, depois de terem esta tabela. Passando para os tais processos onde nós vamos perder, que nós referimos há pouco e que eu não me canso de falar neles, porque é importante falar neles, a jurisdição de menores. Reparem quantos processos nós tivemos de jurisdição de menores, que eu vos disse há pouco, 14.238 processos. Fase de inquérito, que isto inclui aqui os tutelados educativos, que fase de inquérito, nós temos aqui 3.132 sessões registadas. Sabem quantas sessões destas 3.000 foram pagas? 161. Todas as outras ficaram sem remuneração. Isto é importante ter consciência disto. Nas conferências de pais, os senhores advogados estiveram presentes em 10.478 sessões. Quantas é que receberam? 1.193. As outras receberam 0 euros. Nas fases de julgamento, os senhores advogados estiveram presentes em 3.142 sessões. Quantas é que receberam? 876. E nós ainda temos aqui outra questão. Nestas sessões não estão as registadas, muitas que os senhores advogados nem sequer colocam, porque são inferiores a 2, e há muitos advogados que entendem quando são inferiores a 2 nem põem nada. E, portanto, quando eu digo que houve 196.000 sessões registadas, provavelmente não houve 196.000, houve 240 ou 255 ou 250.000. Aliás, nós fomos comparar a 2023, há 210.000 sessões registadas. Portanto, é muito natural que em vez deste número das 194, que são as que estão efetivamente registadas, pudéssemos ter um número até bastante superior, porque há muitos senhores advogados que quando não excede as 2 nem sequer põem nada, porque sabem que não vai dar lugar a remuneração. Portanto, este gráfico agora que eu vos apresento representa exatamente o cinzento e o Bordeaux. É o cinzento as sessões não pagas e o Bordeaux as sessões pagas. E portanto aqui dá para ter uma noção do que é que nós deixámos de receber e passaríamos a receber com a nova tabela no caso das sessões. O gráfico seguinte também analisa as sessões nos comuns singulares, que foi o exemplo que eu também dei no início. Temos aqui 7.708 sessões na fase de inquérito, onde só se receberam 425. Temos 1.856 sessões na fase de instrução, em que os senhores advogados só receberam 156. E temos na fase de julgamento 62.418 sessões,
em que só foram pagas 18.277. Ou seja, todas as outras, os senhores advogados não receberam nada. Gráfico que representa isto, e aqui o cinzento bordô é as sessões pagas e as sessões não pagas, e é importante também termos consciência disto, que nós andávamos efetivamente a fazer muito trabalho que não era remunerado nestas sessões e que vai passar a ser. O próximo gráfico representa a comparação das sessões pagas e não pagas entre estes dois, a jurisdição de menores e comuns singulares, que são aqueles, o número de processos, o maior número de processos em que perdemos algum dinheiro, que é a jurisdição de menores, e o maior número de processos em que vamos ganhar algum dinheiro também, que é os comuns singulares. E este próximo gráfico relacionado com as sessões e último das sessões representa exatamente o panorama geral das sessões, ou seja, nós em bom rigor tivemos aqui 147 mil sessões e 57 em que não recebemos dinheiro. Isto é importante, isto é significativo e por isso é que nós batalhamos por isto, porque isto é muito trabalho e equivale a muita remuneração. Voltando só a este gráfico por causa das sessões, porque é que nós colocámos aqui 7.489.867? Pode ser a pergunta que os colegas referem, como é que vocês sabem quanto é que dura uma sessão? É uma pergunta que é pertinente. Nós fizemos uma análise de uma média de uma sessão. Fizemos uma média, estivemos a analisar processo a processo e verificámos que a média das sessões pode rondar entre, se for uma leitura poderíamos falar em 30 minutos, ou 15, mas vamos pensar entre os 30, uma hora e as 3 horas e meia. É a média que tinha que ser encontrada entre estes dois valores. A média, em bom rigor, entre estes dois valores, matematicamente iria apontar para as 2 horas. Nós, num critério cauteloso e num critério conservador, optámos por colocar uma média de 1 hora e 45. Portanto, estes 7.489.000 representam o valor unitário de cada sessão, de horas de horas despendidas pelo advogado nas sessões de 1 hora e 45. Se nós entendêssemos que era 1 hora e meia, não teríamos 7 milhões, teríamos 6.419.000, é o que está ali representado. Se entendêssemos que eram 2 horas, passaríamos para 8.559.000 e se entendêssemos que eram 3 horas, passaríamos para 12 milhões. Não, o nosso critério foi a hora e 45 minutos, 7.489.000. Dizer-vos que mesmo que colocássemos aqui 1 hora, o ganho era bem superior a 500 mil euros e portanto também era significativo. Passando para um outro ponto importante, que é as consultas, estabelecimentos prisionais, as locações de estabelecimentos prisionais e as escalas. Consultas. Quando eu falo de consultas jurídicas, falo-vos daquilo que eu referi há pouco, que é a tal consulta prévia. Esta tal consulta prévia, como eu vos disse, vai ter um impacto financeiro tremendo. E o impacto financeiro é passarmos de 89 mil euros que foram pagos em 2024 para, se fosse aplicada a tabela a 2024 e se tivesse existido consulta prévia nos processos das ações a propor, em que temos 39.053 processos registados no SINOA para ações a propor, seriam essas que teriam consulta prévia e nessas nós teríamos um ganho em 2024 de 1.874.544. Quase 2 milhões de euros. Isto é significativo, a consulta prévia vai ser importante, não está aqui sequer a segunda consulta que está prevista, que irá estar prevista, que foi o pressuposto da consulta prévia, que é haver sempre uma dupla conforme, ou seja, como é que irá funcionar a consulta prévia? Consulta prévia, o beneficiário vem ter connosco para prestar a consulta, nós podemos chegar à conclusão está reunidos os requisitos para a pretensão ser viável. E, portanto, isto vai para a ação judicial. Temos um sim. Se damos um sim, vai para um outro colega que vai interpor a ação judicial. Não é o mesmo colega que faz a consulta jurídica. Percebem porquê? O porquê, à exceção das questões da violência doméstica, isso terá um tratamento diferente, mas em todas as outras não será assim. Porquê? Para não haver aqui uma deliberada vontade, ou pelo menos haver a suspeição de que poderia haver uma deliberada vontade do advogado avançar com o processo, porque era ele que depois ia ganhar também o próprio processo. E, portanto, para evitar isso, quem faz a consulta prévia é diferente depois de quem é nomeado. Se eventualmente o senhor advogado que faz a consulta prévia entende que não é viável a pretensão do senhor beneficiário, o senhor beneficiário tem que ter outra opinião e há uma segunda consulta. E daí dizemos a tal dupla conforme. Nesta segunda consulta, se tivermos um sim, avança para a ação judicial, se tivermos outro não, termina, e é o que está previsto, e portanto o benefício não é concedido para a ação judicial, fica só para a consulta jurídica. Dizer que nesta consulta jurídica podemos resolver extrajudicialmente o litígio, como eu disse há pouco, com um acréscimo de 5 unidades de referência vezes 28 euros.
Portanto, isto, e já agora a consulta jurídica, 48 euros e não 25 euros, como eu também referi há pouco. Dizer que se eventualmente há um sim e depois quando vai para processo o advogado que recebe e que houve sim, esta pretensão é viável, mas eu depois analiso e sou eu que vou interpor a ação e eu chego à conclusão, não, o meu colega anterior não tinha razão, esta ação não é viável. Eu posso criar uma inviabilidade da pretensão, também na fase judicial, na fase da ação, como existe atualmente. E, portanto, isto aí passa-se exatamente como existe atualmente, com uma inviabilidade da pretensão. Portanto, este é o sistema que está montado, consulta prévia são quase mais de 2 milhões de euros e isto vai ter um impacto muito significativo nas remunerações dos senhores advogados e por isso aconselho que se inscrevam na consulta prévia. Já agora dizer que os formalismos da consulta prévia vão ser completamente diferentes dos que existem atualmente, que no nosso entender são completamente desencorajadores dos advogados estarem inscritos na consulta jurídica. E, portanto, serão pressupostos diferentes, bem mais simplificados e a tramitarem também eletronicamente, a derivarem rapidamente da plataforma da Segurança Social eletrónica, imediatamente para o senhor advogado nomeado. Outro ponto importante e que também há um ganho significativo é as deslocações de estabelecimentos prisionais. Reparem que passamos de 80,19 € para 112 € nas deslocações de estabelecimentos prisionais e situações análogas em que está o senhor beneficiário impedido de se deslocar. Internamentos compulsivos, lares, centros de acolhimento, por aí fora, todos esses passam a ter esta remuneração de 112 € e que era 80,19 €, o que é uma diferença também considerável. Aqui nós tivemos 5.188 registadas no ano 2024 e aplicando os novos valores a essas 5.088 deslocações, nós temos uma diferença de 416 mil euros para 582 mil euros e 400 mil euros. Isto também é importante e também é significativo, também há um aumento de 166 mil euros. Passando para outro ponto em que também há um aumento significativo e que aqui em Lisboa existe, são as escalas presenciais. As escalas presenciais, hoje em dia, os senhores advogados que estão inscritos em escalas presenciais recebem 80,19 € por escalas presenciais sem intervenção. Quanto é que vão passar a receber? 112 €. É uma diferença considerável também. E, portanto, vai ter também um impacto financeiro, temos um acréscimo de 265 mil euros apenas nas escalas presenciais. Portanto, isto é também importante, já agora dizer-vos que tivemos 5.829 escalas presenciais sem intervenção registadas no SINOA em 2024 e daí estes valores que aqui estão apresentados. Passando para alguns casos práticos, estes casos práticos são aqueles que representam o maior número de intervenções de advogados no âmbito do sistema de acesso ao direito que vos vou apresentar, para termos uma noção do impacto que isto vai ter em cada um destes processos, a nova tabela. E estes casos práticos não são escolhidos também ao acaso, resultam desta análise exaustiva que nós fizemos, de toda a informação que foi colocada no SINOA no ano de 2024. Portanto, o primeiro exemplo que eu vos trago é um exemplo daqueles em que nós iremos efetivamente e infelizmente perder dinheiro, que é a jurisdição de menores. Aqui o exemplo prático que eu vos dou é um processo de regulação das responsabilidades parentais sem julgamento com uma sessão de conferência de 2 horas. Porque é que está aqui este exemplo prático? Este exemplo prático é o que nós encontramos como mais comum de todos os registros efetuados nos processos de regulação de responsabilidades parentais, nos processos de jurisdição de menores, é haver apenas uma sessão de conferência de pais, os que não vão para intervenção de julgamento. Portanto, nestes processos, nós com a tabela de 2024 receberíamos 561,73, aplicando a tabela de 2025 receberíamos 352 € com uma sessão de conferência de pais contabilizada com uma média que nós aqui colocamos de 44 €. Pode ser mais, pode ser menos, mas de qualquer das formas perdemos aqui algum valor, um valor considerável de 37%. De qualquer das formas, dizer-vos que neste quadro que aqui está em baixo estão os incidentes. Os incidentes atualmente têm um pagamento, uma remuneração no valor dos 213,84. E nós sabemos que estes processos de regulação das responsabilidades parentais normalmente têm incidentes, às vezes até mais que um, às vezes até mais que 2. Estes incidentes têm uma remuneração de 213,84 € e vão passar para 280 € mais as horas. Ou seja,
Em bom rigor, quando nós, nestes processos de regulação das responsabilidades parentais, nós podemos aqui ter várias situações ainda, em tese, em que nós não vamos perder dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro por causa dos incidentes que têm uma remuneração com 41,2% a mais do que tem atualmente. Portanto, se tivermos 1 ou 2 incidentes, podemos rapidamente recuperar estes 37% negativos que temos na sessão de conferência de pais sem ir para julgamento. De qualquer das formas, nestes processos, aplicando o rigor dos números, vamos perder dinheiro. Por outro lado, nos processos de regulação das responsabilidades parentais com o julgamento, em que temos aqui um exemplo prático de uma sessão de conferência e uma sessão de julgamentos, que é o exemplo prático padrão deste tipo de processos registados no SINOA, em que nós passamos de 561,73 para 704 euros, ou seja, um advogado que fizesse este julgamento com a nova tabela iria receber mais 25% do que recebe atualmente. Portanto, na jurisdição de menor temos estes dois cenários, com e sem julgamento, e efetivamente no sem julgamento vamos ter uma quebra substancial e que no nosso entender é inaceitável. Passando para o outro exemplo do outro lado, são os processos dos comuns singulares, onde eu vos referi que existem 28.966, aliás, registados no SINOA. Portanto, estes processos, qual é o exemplo prático que aqui vos trago? Aquilo que também é mais comum, que é 0 sessões de inquérito, 0 sessões de instrução e 2 sessões de julgamento. Isto é o que acontece mais, uma sessão para fazer a prova, uma para fazer as alegações e outra sessão para a leitura. O que é que nós aqui contabilizamos? Contabilizamos a média, que eu vos referi há pouco, de 1h45 para a sessão de julgamento, onde é produzida toda a prova. Há sessões que têm menos, há sessões que têm mais, mas a média, aliás, daria 2 horas. Nós, com o tal critério conservador que vos referi há pouco, pusemos 1h45 e normalmente estas leituras também são leituras muito rápidas e nós colocamos aqui 15 minutos. Nestes processos iríamos contabilizar 2 horas de sessões mais 44 euros. Portanto, neste exemplo prático, reparem quanto é que se receberia com a atual tabela, 294,73, e quanto é que vamos receber com a nova tabela, com essas tais 2 horas, 380 euros. Portanto, temos aqui um ganho substancial naquilo que é o core da intervenção dos senhores advogados, que é aqui, nos comuns singulares, e nos processos sumaríssimos, e nos processos abreviados, e nos processos sumários. Portanto, nestes nós vamos ganhar, efetivamente, dinheiro. Passando para um outro exemplo, que não é o exemplo padrão, mas que também existe, que é registado no SINOA com um número considerável, que é o exemplo de um comum singular que tem uma terceira sessão de julgamento. Terceira sessão essa que já é atualmente remunerada. É? E perguntam os colegas, então, mas essa terceira sessão é remunerada? Será que tem vantagem ou não este sistema das horas? Portanto, se nós compararmos aqui, para um processo comum singular com uma sessão de inquérito e 3 sessões de julgamento, reparem que temos uma sessão de inquérito de 45 minutos, isto é o segundo exemplo padrão mais encontrado, que mais encontramos no SINOA, 45 minutos que nós calculamos para a sessão de inquérito, pode ser mais e pode ser menos, como referi há pouco, sessões de julgamento 1h30 para cada uma delas, normalmente até é mais, mas vamos ser aqui conservadores, e mais os tais 15 minutos da sessão de leitura. Nós aqui teríamos, em 2024, aplicando a tabela 374,92, mas se aplicarmos a tabela de 2025, passaríamos a receber 424 euros, o que também é um aumento de 7%, de 13%, aliás, que também é importante. Passando para outro exemplo, que não é o exemplo padrão, aliás, se vocês repararem, só padrão no sentido de que é o maior número de processos de processo penal, não é, mas é aquele que também nos questionaram, e então e nestes o que é que vai acontecer? Processos de tribunal coletivo com pena superior a 8 anos. Temos 1933 processos registados no SINOA. Comparando isto com os tais 30 mil que eu referi há pouco, é um número efetivamente muito reduzido. Portanto, estes processos penais de tribunal coletivo com pena superior a 8 anos no país inteiro e durante o ano de 2024 só existiram 1933 processos. Em tese, no exemplo padrão, o que é que encontramos neste tipo de processos? O padrão encontra-se abaixo até das 6 sessões que aqui foram colocadas, o padrão está junto às 4 sessões, no entanto nós entendemos que devíamos colocar as 6 sessões de julgamento para se percepcionar que até aí o ganho continuava a ser importante. 6 sessões de julgamento, em tese. É bom pensar que nestes processos de tribunal coletivo as sessões de julgamento normalmente são de 3h30 mesmo, ou pelo menos de 3 horas, porque são as manhãs inteiras e as tardes inteiras, não são 2 horas nem 1 hora, e nós aqui contabilizamos apenas 2h30 e colocamos 30 minutos para a leitura de sentença, porque efetivamente estas leituras de sentença são um bocadinho mais extensas do que as leituras dos comuns singulares. Aqui, aplicando a tabela 2024 e 2025, reparem que
Nas sessões receberíamos 320,76 em 2024, em 2025 com estas horas que aqui eu coloquei receberíamos 308 euros. No entanto, se forem mais horas, as 2 horas e meia passamos para as 3 horas e meia, automaticamente nós receberíamos mais valor do que as sessões que seriam pagas em 2024. Mas mesmo assim, com este critério conservador, este tipo de processo, de 6 sessões de julgamento, continua a dar 812 euros com a tabela de 2025, bem mais que os 747 euros com a tabela de 2024. É evidente que aqui o ganho já não é tão significativo, mas também reparem que só existiram 1933 processos comparados com os 30.000 que eu referi há pouco, e aí o ganho é significativo. Passando para um outro processo, onde efetivamente também temos uma redução de valores, eu ainda não falei nele, mas irei falar agora, que é os processos de inventário. Não falei neles anteriormente, porquê? Porque efetivamente são muito poucos os processos. Nós tivemos 1035 processos de valor inferior a 49.879, portanto a maioria dos processos de inventário são inferiores a este valor. Aliás, nós em 2024 tivemos 1.499 processos, dos quais 1.428 de inventário, dos quais 1.428 são de valor inferior a 148.000 euros e 71 de valor superior, ou seja, o grosso dos processos de inventário está no valor inferior a 49.000 euros. O caso prático que eu vos dou aqui é o caso prático, novamente padrão dos pedidos do SINOA. O caso prático apresenta-vos um processo de inventário em que o valor do quinhão são 40.000 euros e neste processo de valor de quinhão de 40.000 euros, efetivamente o senhor advogado, mesmo com 2 horas, aliás 3 horas que estão aqui contabilizadas, iria perder dinheiro com a aplicação da nova tabela. Portanto, nós aqui teremos casos dispares, mas o exemplo padrão que encontramos é este. Por exemplo, se for um inventário de 3.740,98 a 5.956, receberia o advogado 213,84 e é aqui que estão a maioria dos inventários, receberia 213,84 e com a nova tabela passaria a receber 504 euros, o que é um aumento significativo. O padrão é este, ou próximo deste, dos 40.000 euros, e neste padrão, efetivamente, não vamos ter grande ganho de valor. Aliás, vamos perder inclusivamente. Dependendo também das horas, de já agora dizer que estes processos de inventário, nós colocamos aqui o critério das 3 horas, depois de uma análise exaustiva, e muitos destes processos têm bem mais que 3 horas, destes processos de inventário. Mas o que está aqui colocado, porque isto tem várias diligências muitas vezes, e bastante conflituosas, e portanto muitas vezes passamos as 3 horas. Portanto, o critério que ali está conservador é das 3 horas. Passando para outro tipo de processos, que é o administrativo e fiscal, nós tivemos 1.020 processos de administrativo e fiscal registrados em 2024 e aplicando a esta jurisdição a nova tabela, aqui é escusado dizermos, acho que os colegas também, esta nem sequer precisa de ser explicada, porque efetivamente este devia ter sido o espírito para o resto da tabela, infelizmente não foi, mas neste aqui sim, o aumento é considerável e portanto nós numa ação administrativa especial, que são as mais registadas em 2024, passámos de 347,49 euros para 840 euros, isto sem sessões, sem horas, e num processo de impugnação judicial tributária também passamos dos 347 para os 840 euros. Portanto, aqui temos um ganho de 141%, e aqui o impacto é efetivamente significativo, e isto acho que já foi também percepcionado por todos. Temos só 1.020 processos nesta área, é verdade, são poucos, comparados com os 14.000 da área de jurisdição de menores, mas aqui o ganho é substancial. Outro processo que também tem vindo a levantar algumas questões quanto à redução de honorários, e que é efetiva, eu referia no início, apesar de não estar naquela tal gráfico de bolacha que eu apresentei inicialmente, mas era o próximo, como eu disse, que estaria, são as insolvências. Nós tivemos 2.752 processos de insolvência. Estes processos, com a tabela de 2024, temos uma remuneração de 534,60 e com a tabela de 2025 temos 420 euros. Portanto, aqui numa insolvência de pessoa singular, em tese, sem nenhuma hora de intervenção, porque efetivamente a maioria delas não tem nenhuma hora de diligência, nós temos uma redução de valor que também, na nossa perspectiva, é inaceitável. Passando para um outro lado, que são as ações cíveis do local cível. Aqui na local cível, nós temos um patamar que vai desde os 187, que são pagos atualmente, vai desde os 187,11 até aos 641,82 e vamos passar a ter um só valor que é 616 euros.
Portanto, o que é que nós aqui poderemos facilmente verificar é que em todos estes processos vamos passar a ganhar mais dinheiro, inclusivamente neste último patamar dos 24.939 aos 49.879, porque apesar de estar a aparecer ali 641 e passar para 616, evidentemente que a isto teremos que somar as horas. O exemplo padrão que aqui está é uma ação cível de 20 mil euros, também foi onde nós encontramos a seguir ao primeiro patamar, porque no primeiro patamar é onde estão a maioria das ações cíveis, a seguir ao primeiro patamar encontramos e este patamar das ações cíveis, reparem que passamos também a ter um ganho de 17%, ganharíamos com a atual tabela 561,33, com a nova 660 euros, com 1 hora e 45 de sessões. Portanto, também aqui é importante salientar que vamos ter ganho nas ações cíveis. Já agora, falar na central cível, só tivemos 677 processos, com valor até 399.037. Acima de 339.000, só temos 48 processos registados no Sinoa, portanto é um número muito residual. Destes 677 processos do Sinoa, o padrão aproxima-se dos 100 mil, e daí o que está aqui apresentado é os 100 mil. Portanto, aqui, os senhores advogados, numa ação de cível de 100 mil euros, iriam receber com a atual tabela 855 euros e com a nova tabela vão receber 1.624 euros mais as horas. Ou seja, isto é significativo, isto é efetivamente um valor a ter em consideração, porque é um ganho de 95% nestas ações declarativas cíveis. Passando para um outro exemplo prático, é uma ação cível da central cível de 300 mil euros, por exemplo, que é um número residual, aliás, é o último, temos na central cível 132 processos registados no Sinoa, ou seja, isto é um número muito residual no montante global das intervenções por espécie dos senhores advogados, mas até aqui, na central cível, até nestes 132 processos, os senhores advogados iriam ganhar mais aplicando a tabela de 2025 e não a tabela de 2024, e aqui o ganho seria de cerca de 11%. Mais um exemplo prático, o exemplo prático do trabalho, também já se percebeu que no laboral nós vamos ganhar significativamente mais, e tivemos 1.668 processos. É uma área, por exemplo, em que eu intervenho fora do âmbito do apoio judiciário e não estou sequer inscrito nessa área porque ela é muito mal remunerada. Gostaria de estar, porque é o que eu faço mais fora do apoio judiciário, mas não estou no apoio judiciário por causa disso. E aqui temos uma ação declarativa, um exemplo prático de uma ação declarativa de trabalho de 20 mil euros. Dizer-vos que a maioria também está registada nas ações declarativas até 5.985,56, em que a remuneração é 213,84 €, ou seja, os senhores advogados passam de 213,84 para 588 euros mais as horas. No exemplo padrão que aqui foi colocado, foi uma ação de 20 mil euros, tais créditos laborais já bons, diria eu, para o mercado laboral que temos atualmente. Nesta ação declarativa de 20 mil euros, passamos de 326,70 com a atual tabela para 588 euros mais as horas, o que dá um total de 632 euros, ou seja, um ganho de 93%. Passando para os recursos e estando a terminar. Os recursos, nós temos registados no Sinoa 4.829 processos de recurso. Estes recursos, no máximo, têm uma remuneração de 240,57, são as tais 9 URs. Há recursos que têm valor inferior, mas o máximo na atual tabela são 9 URs. Em 2025, os mesmos recursos, se for da matéria de facto, vamos receber 280 euros, se for da matéria de direito, vamos receber 252, e se for de facto e de direito, vamos receber 392 euros. Não é um aumento como nós gostaríamos para os recursos, porque eu sei que os recursos são bastante trabalhosos, mas é um aumento considerável, principalmente quando estamos a falar de recursos de matéria de facto e de direito. Portanto, em jeito de conclusão, colegas, é verdade que há processos que reduz, eu já vos disse quais. Aqueles que têm maior impacto, também já vos disse quais. É a jurisdição de menores, efetivamente, temos 14 mil e tal processos aí registados, mas há tantos outros em que aumenta, que nós nunca poderíamos dizer que esta tabela é um retrocesso. E nós pretendemos reverter tudo aquilo que está menos bem, nomeadamente na jurisdição de menores, nomeadamente nas insolvências, nas ações executivas também, e portanto há aqui uma panóplia de atos que têm que ser revistos, mas mesmo que esses atos não sejam revistos, a advocacia, com a nova tabela, vai ganhar substancialmente mais. Só mais uma coisa, eu não falei nos pedidos de indenização cível,
Porque os valores registados de pedidos de manutenção civil são também pequenos. Nós temos muitos pedidos de manutenção civil de valor pequeno. Aliás, nós não temos muitos, temos poucos pedidos e todos eles são de valor pequeno. Portanto, os pedidos de manutenção civil não foram aqui tidos em consideração porque não apresentam valor significativo no geral dos processos. Posto isto, este é o quadro geral, é o primeiro slide que vos apresentei, é o quadro geral dos ganhos que nós temos dos 8.323, passamos de um pagamento em 2024 de 45 milhões para um pagamento aplicando a tabela a 2024, a nova tabela a 2024, para 53 milhões. Portanto, este é o impacto financeiro da tabela, foi com estes números que nós trabalhámos, foi com isto que nós andámos a trabalhar junto do Ministério da Justiça e do Grupo de Trabalho e, portanto, não foi um trabalho feito sem rigor. Este trabalho foi feito com rigor, com percepção clara de onde íamos ganhar e onde poderíamos perder, mas tentando sempre tirar o melhor partido daquilo que poderíamos ter à disposição com uma atualização da tabela. Se virássemos as costas a esta atualização da tabela, os senhores advogados, em 2025, iam receber o mesmo que em 2024, que em 2023, que em 2022, e se calhar só daqui a 5 ou 10 anos é que se voltaria a falar nisto, se nós fechássemos esta porta. Não a fechámos, negociámos até ao fim, até ao último momento, para tentar ter o melhor ganho de causa possível, que foi aproveitar todo o valor que estava orçamentado para esta matéria. Posto isto, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Efetivamente, de facto, temos aqui várias questões relativamente à portaria, não só à tabela, mas também à portaria, até por traz aqui algumas novidades de monta relativamente ao atual paradigma. A questão das horas já foi aqui referida, temos o valor hora a crescer ao valor da tabela, e isto sucede sempre, desde o início, desde o primeiro momento, que será aquele valor já aqui referido, 22 euros. Poderá também acrescer, convém recordar, porque foi uma das questões também com que nos deparámos de vários colegas, se de facto, relativamente à possibilidade de haver acordo, obviamente que também acresce, quer antes, quer depois da entrada da ação, portanto, qualquer fase processual, havendo acordo, há a majoração, ou o acréscimo, melhor dizendo, que passa a ser de 2 URs, de 56 euros. E isto, por exemplo, em família menores até poderá ter alguma relevância, como já se viu. Relativamente à questão das horas, houve duas grandes dúvidas que nos foram apresentadas até agora. A primeira é a contagem, a contabilização, como é que se contabiliza, quando é que começa a contar, em que momento, e de facto há aqui algumas dúvidas. Nós temos o nosso entendimento, será pelo menos a partir da chamada ou da hora da chamada, caso estejamos presentes, até porque existe a obrigatoriedade da chamada ser efetuada nos 30 minutos a seguir à hora da convocação, da notificação. E, portanto, obviamente que esta é a primeira questão que será colocada e de início irá ter criar algumas dificuldades, não só a nós, mas também aos próprios funcionários, às secretarias, mas também até lá esperamos resolver esta questão através de uma simplificação deste processo, que seja feito de forma automática pelas secretarias, facilitando para todos e também não deixando grande margem para dúvidas, mas lá está, de início irá exigir uma grande adaptação da parte de todos. E relativamente aqui à questão dos OPCs, portanto PSP, GNR, Polícia Judiciária, que foi propositadamente deixada de fora estas intervenções. Estamos a falar, por exemplo, de interrogatórios no Ministério Público ou no órgão de Polícia Criminal, estamos a falar da mesma diligência e não faz sentido, nem a nosso ver está de acordo com a Constituição, nem é, portanto, é ilegal e inconstitucional a interpretação, esta discriminação relativamente a um ato, uma diligência no Ministério Público, que é uma entidade judiciária, e um OPC. E, portanto, é outra questão que vai ser levantada de início. A nosso ver, devem ser contabilizadas todas as diligências em qualquer entidade, incluindo os OPCs, apesar de não estar na portaria e, portanto, obviamente que isto de início também irá obrigar-nos a agir em conformidade e já lá irei a essa questão. Também outra grande novidade foi, ou será, melhor dizendo, a substituição a meio do processo, que passará a ser nos mesmos exatos termos da constituição de mandatário, que já está previsto na tabela,
que vai passar a abranger também o caso de substituição. Estamos a falar em pedidos de escusa, enfim, saída do sistema, já acontece com pouca frequência, mas já sucede de vez em quando, e aqui a remuneração será nos exatos termos, porque até agora tem havido enormes dificuldades, há confusões entre colegas, depois o valor da retenção na fonte para quem procede à retenção, e tem havido problemas, levando aos conselhos regionais a dirimir estes conflitos, a decidir quanto à repartição dos honorários, que é o que consta até no regulamento. De qualquer das formas, isto vai evitar muitas dores de cabeça, atrevo-me a dizer, relativamente a colegas, até porque, como sabemos, isso também já sucedeu, penso a todos nós, a mim também, de que há uma fase em que a gente desiste e, portanto, nem vale a pena requerer, nem vale a pena, nem seguimos o processo se o colega no final, porque de facto há essa obrigação, no final o último ou a última advogada tem que pedir os honorários na totalidade de todo o processo e depois repartir com o anterior ou os anteriores advogados nomeados. E isto não sucede. E, portanto, aliás, até chega a ser um pouco injusto para o Estado, ou para nós, porque o Estado acaba por depois só pagar aquelas últimas intervenções. Muitos colegas também só pedem pelas suas intervenções, nomeadamente quando há sessões extra, não pede as sessões que foi do anterior advogado, e, portanto, isto será uma grande inovação que trará benefícios para a advocacia. Relativamente aos recursos, é outra questão que vamos ter que batalhar, porque de facto eles só prevêem que sejam pagos os recursos quando sejam aceites, não tenha que ser dado provimento, tem que ser aceites e subir para o Tribunal Superior. Estamos a falar de uma questão meramente formal, não material. Depois podemos perder ou ganhar o recurso, o que interessa é subir. Porque, enfim, há quem considere que alguns de nós interpõem recursos só para ganhar o valor dos honorários correspondente aos recursos, como se fosse um valor, enfim, minimamente proporcional ao trabalho que temos, nomeadamente quando temos que rever prova e transcrever, etc. Mas de facto há situações e casos concretos até na jurisprudência que não há decisões uniformes, específicas. Há tribunais, incluindo superiores, que aceitam e outros não algumas matérias que são considerados, por exemplo, direitos imateriais, e que os tribunais não são pacíficos, lá está, por causa ou do valor da ação ou do valor da sucumbência, e portanto obviamente que isto vai limitar e até vai desmotivar a interposição de recursos só por receio de formalmente não ser admitidos, independentemente destas divergências jurisprudenciais. E isto, a nosso ver, é uma violação do artigo 20 da Constituição, porque o direito ao recurso não pode ser limitado, muito menos desta forma. Outra questão que também suscitou muitas dúvidas junto de muitos colegas e naturalmente tem a ver com a aplicação desta portaria, desta tabela, apenas às nomeações aceites após a entrada em vigor. Isto não faz sentido de todo, também a nosso ver isto é ilegal e inconstitucional. Imaginemos só muito rapidamente uma situação concreta, um exemplo para se perceber enfim, a irracionalidade até desta medida. Portanto, a portaria entrará em vigor em agosto. Em julho estou eu, por exemplo, de escala, sou chamado para um primeiro interrogatório judicial, arguido, sou nomeado defensor para o processo, portanto fico nomeado daí para a frente. Passado umas semanas ou um mês, já em agosto, após a entrada em vigor desta portaria e desta tabela, para o mesmo processo em que é detido outra pessoa, é constituído arguido, é presente a juiz de instrução para o primeiro interrogatório judicial e é nomeado um colega ou uma colega que de escala naquele dia, que fica também naturalmente nomeado ou nomeada para o processo de em diante. E portanto teremos no processo e numa fase embrionária, portanto inquérito, primeiro interrogatório judicial, 2 arguidos, 2 defensores, cada um para o seu arguido, um nomeado em julho ao abrigo da atual tabela e o outro nomeado em agosto já com a nova tabela. Vamos seguir o processo de em diante, fazemos o inquérito, fazemos a instrução se houver, fazemos o julgamento e eventualmente recursos. E no final vamos pedir honorários daqui a 1, 2, 3 anos, quando for. Eu peço com a atual tabela, os valores da atual tabela e nas condições da portaria em vigor, e o colega ou colega pedem com a nova tabela e a nova portaria. Obviamente que isto é manifestamente ilegal e inconstitucional.
O último aspecto que eu realçaria tem a ver com o prazo, porque também muitos colegas questionaram porque de só entrar em vigor em agosto, 180 dias da vacatio legis, isto por uma razão muito simples e meramente informática, que é temos que adaptar as plataformas, aqui na ordem no Sinoa, o ICFES terá que também naturalmente atualizar a sua própria plataforma. Estas duas estão interligadas, tem que se atualizar ambas, tem que se fazer testes e mais testes, porque em agosto, quando entrar em vigor, obviamente que queremos que esteja tudo a funcionar em pleno, sem problemas, sem erros, independentemente de ser férias judiciais, mas de qualquer das formas, obviamente, queremos ter tudo operacional. E, portanto, daí a necessidade deste prazo mais alargado, até do que pretendíamos. Inicialmente estavam previstos 60 dias, mas de facto chegou-se à conclusão que não chegava, tendo em conta estes condicionalismos, daí o prazo de 180 dias e entrar em vigor só em agosto. Naturalmente que até lá tentaremos fazer tudo para alterar aqui os aspectos negativos, que já foram elencados. Alguns deles, a nosso ver, até contrariam o que está, nomeadamente, em vários diplomas, a dizer que portanto, a tabela e o valor da remuneração no sistema de apoio e acesso aos tribunais têm que ser atualizados, e atualizados significa subir e não reduzir valores, como já vimos. E a última nota que eu deixo é, de facto, relativamente a estas dúvidas iniciais que teremos. Vamos de início ter que nos adaptar, vamos ter muitos problemas, vamos ter recusas de pedidos de honorários, vamos ter que, se calhar, ou quase certeza, reclamar de algumas dessas rejeições, junto às secretarias, depois para os tribunais, para os juízes, eventualmente recorrer, como já vem a ser feito em algumas situações, que levaram inclusive até a jurisprudência em nosso benefício, nomeadamente, por exemplo, que é a mais conhecida, que é o dia inteiro ser contabilizado como 2 sessões e não como uma sessão apenas, como era até há poucos anos. E, portanto, a última nota é esta, é que cá estaremos, como temos estado, para apoiar os colegas e as colegas, nomeadamente reclamando, recorrendo, para fixarmos jurisprudência, porque obviamente que estas questões, a nosso ver, não fazem qualquer sentido, estão erradas, são ilegais e inconstitucionais algumas delas, e portanto o apelo que fazemos é, sem prejuízo da luta que continuaremos a travar nesta matéria, sobretudo quanto às reduções que iremos verificar com este novo sistema remuneratório, mas também contamos com os colegas para lutar contra isto, porque, e cá estaremos para apoiar, porque temos que, de facto, também, no processo a processo, fazer o nosso caminho, fazer o nosso trajeto, para que os aspectos negativos sejam revertidos, e outros que ficaram muito aquém do exigido pela classe, que também terão que ser revistos no curto prazo. Portanto, eu penso que para já é tudo, e mais uma vez, obrigado.